Evangelho de João, capítulo 13, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: E acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Irmãos, se a gente for fazer uma análise dos discípulos de Jesus, Jesus estava com um time bem ruinzinho. Se a gente for fazer uma análise mais profunda dos 12 discípulos de Jesus, Jesus estava com um time que parecia que não ia dar certo. A gente for olhar para Pedro, no último momento, antes de Jesus morrer, ele corta a orelha de um soldado e nega Jesus 3 vezes. Tomé, Jesus ressuscita, os discípulos dizem para ele que ele ressuscitou, e ele diz: não, eu só vou acreditar se eu tocar. Vemos Tiago e João, quando eles chegam naquela aldeia de Samaria, e lá não recebem a Jesus e seus discípulos, Tiago e João chegam para Jesus e diz: Senhor, desde que nós oramos, nós vamos pedir para descer fogo do céu e vamos destruir essa vila toda. E Jesus: não, gente, não é isso. Felipe chega até Natanael e diz: Natanael, nós vimos o Cristo, encontramos o Cristo. Quem é? Jesus de Nazaré. Nazaré? Tem alguma coisa boa de Nazaré? Olha o time de Jesus. Judas, no capítulo 12, diz que ele era um ladrão. O outro Simão era um zelote. Quem não sabe, zelote, naquela época, chega quase perto, hoje, do terrorismo da Al-Qaeda, desses grupos terroristas. Eram os zelotes naquela época. Eles eram ultranacionalistas e porque queriam a libertação do povo de Israel do governo de Roma. O que eles faziam, os zelotes? Eles armavam ciladas para matar soldados romanos. E mataram milhares e milhares de soldados romanos. Eles chegaram ao ponto, por causa dos zelotes, no ano 70 depois de Cristo, foi destruída a cidade de Jerusalém. O templo de Salomão foi destruído por causa dos zelotes. E Simão, não Simão Pedro, o outro Simão era um zelote. Então, olha o time que Jesus estava na mão. E aqui a palavra de Deus diz que nós lemos que o diabo havia posto no coração de Judas que ele deveria trair Jesus. Como Satanás colocou no coração de Judas isso? Sabemos que a boca diz aquilo que o coração está cheio. Então a boca é canal de saída. Quais são os canais que nós temos de entrada? Quais são os sentidos que nós temos de entrada de informações? São nossos olhos e nossos ouvidos. Satanás, não diz que Satanás se materializou na frente de Judas, mas provavelmente Satanás falou no ouvido de Judas: trai ele, trai ele, trai ele. Não sabemos o motivo pelo qual Judas quis trair Jesus. Existem várias explicações aí, mas o que é certo é que Judas ouviu a voz de Satanás que deveria trair. Então nós precisamos entender isso, ouvir, a nossa audição. O que nós estamos ouvindo? Para fazer um paralelo com o que nós estamos lendo aqui, vamos lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, para a gente entender, para fazer um paralelo entre 2 homens que tiveram um final diferente. Samuel 3, versículo 10. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Diz assim, ó: Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Eu quero fazer uma semelhança, mostrar uma semelhança e uma diferença entre Judas e Samuel. A semelhança deles dois é que eles tinham o ouvido apurado. Eles estavam com o ouvido atento a algo.
Essa era a semelhança de Judas e Samuel. Eles estavam com o ouvido pronto para ouvir. Eles tinham isso em comum. Só que a diferença é que fez toda diferença no fim dos dois. Samuel estava ouvindo quem? Deus. Fala, Senhor, teu servo ouve. E sabemos qual é a história de Samuel. Samuel foi o primeiro, se eu não acredito, o único juiz, profeta e sacerdote. Um homem que teve um destaque, 2 livros escritos da vida dele, de tudo quanto aconteceu naquela época, com o nome dele, porque ele ouviu a voz de Deus. Samuel estava com o ouvido pronto para ouvir a voz de Deus. Samuel não queria ouvir a voz de Satanás. Samuel ouvia a voz de Deus e fazia aquilo que Deus ordenava. Quando Deus manda ele ir até a casa de Jessé, ungir Davi, ele diz: Senhor, mas se Saul souber, ele vai me matar. Não, Samuel, vai lá, diz que você está indo fazer um sacrifício, mas vai. E ele foi. Então, precisamos rever o que nós estamos ouvindo. Quem nós estamos ouvindo? Se nós estamos ouvindo a Deus, ou se estamos ouvindo a voz de Satanás. E para isso é preciso usar a fé racional, como o apóstolo falou aqui. Nós precisamos ouvir a voz e vir na palavra de Deus e falar: Senhor, se é o Senhor que está falando, está aqui na tua palavra. Se não é o Senhor, não está aqui. Precisamos identificar que vozes são essas que falam conosco a cada dia. Porque nós precisamos tomar decisões. Nós ainda vivemos nesse mundo. Precisamos tomar decisões na nossa vida, de emprego, de estudo, de relacionamentos, de tudo. Tudo são decisões. Como é que a gente vai tomar essa decisão? Como foi dito aqui, sabe que eu sei que sozinho eu não vou dar em nada. O pecado me atrasa, né, e me tira do rumo e do foco da coisa de Deus. Sozinho, a gente vai tomar a decisão errada. Eu vivi 30 anos da minha vida, como o William aqui mesmo já falou um pouco, tomando as minhas decisões. E eu só tomei na cara, só apanhei, não ganhei nada, não tive nada. Mas é preciso a gente aprender a usar a nossa fé racional. Mente. Porque está cheio. Vai no monte, está cheio de profeta lá, querendo profetizar a bênção para você. É Deus que está falando? Ou é o coração do homem? Se não é Deus que está falando, se está dentro do coração do homem, se não é Deus que está falando, só pode ser o diabo. Para te confundir. Porque tem, às vezes, mas o irmãozinho, o profeta ali falou que ia acontecer e não aconteceu. Era a voz de Deus? Tem certeza? Porque eu tenho vivido isso, bispo. Quando alguém chega para falar com a gente algo da parte de Deus, Deus já falou com a gente antes. É só confirmação. Quando alguém chega para falar alguma coisa de Deus, Deus já falou com você, há muito tempo. Então precisamos diferenciar. Olha o final de Samuel. Samuel viveu a sua vida dedicada a Deus. O interessante é que Samuel, grande parte disso, estava lá na sua origem. Sua mãe Ana disse: se o Senhor me der um filho, eu dou ele para você. É até engraçado, né? Se o Senhor me der a bênção, Senhor, eu entrego ela para você. Se o Senhor me der um carro, eu dou ele para você. Não sei como é que vai ser isso. Mas Samuel viveu a vida dele ouvindo a voz de Deus. E foi um profeta muito bem sucedido. Foi um juiz, julgou Israel. Foi um sacerdote, sacrificava pelo povo, intercedia pelo povo diante de Deus. E Judas? Judas ouviu a voz de Satanás. Trai ele. Judas andou 3 anos e meio com Jesus. E eu falei alguns erros aqui dos outros discípulos. Judas não foi o único que errou. Todos os outros erraram de alguma forma. Ninguém foi perfeito. Nenhum discípulo de Jesus foi perfeito.
Mas qual foi a diferença deles? Quando Pedro nega Jesus 3 vezes, ele vai se retirar. Depois nós vemos a história de Judas. Ele volta lá no Sinédrio, devolve as moedas, fala, não quero isso aqui não, que eu entreguei sangue inocente. Ele sentiu remorso. Ele não se arrependeu. Pedro se arrependeu. A grande diferença entre Judas e Pedro foi o arrependimento. E me lembro Davi. Davi adulterou, mandou assassinar um homem, teve um filho com a mulher, tentou esconder, o profeta foi lá e falou, no meio de uma parábola, Davi, esse homem é digno de morte, e o profeta diz, esse homem és tu. E por causa disso, esse filho vai morrer. E Davi vai lá e se arrepende. Senhor, eu pequei, eu errei. É o Salmo 51, lindo. Eu errei, me perdoa, faz o filho viver. Mas Deus já tinha falado que o filho ia morrer. Mas Deus perdoou Davi? Perdoou. Porque vemos depois Deus falando, encontrei Davi, servo segundo o meu coração. Nós precisamos entender isso. Remorso não vai fazer com que Deus venha nos perdoar. Porque o remorso é um sentimento para dentro. Você interioriza o sentimento. Você meio que se arrepende daquilo, sabe que aquilo é errado, mas você coloca aqui dentro. Para você. Judas fez isso. Ele jogou o sentimento para dentro, sabendo, isso é errado. Eu entreguei sangue inocente. Eu não quero essa moeda, mas para dentro. Ele não colocou para fora. Ele não chegou para diante de Deus. Deus me perdoa. Ele não conseguiu. Por quê? A voz de Satanás. Muitas vezes pessoas erram, querem tirar sua vida, porque não se perdoam. Porque preferem ouvir a voz de Satanás, ao invés de ouvir a voz de Deus. Jesus estava vivo, ele ainda ia ressuscitar. Judas nem esperou. Andou 3 anos e meio com Jesus, não entendeu que em 3 dias Jesus ia ressuscitar. Ele não entendeu, nem tentou esperar isso, para ver se realmente aquilo ia acontecer. Ele não acreditou. Andou 3 anos com Jesus e não ouviu a voz de Jesus. Mas, uma vez que Satanás falou, ele acreditou. Uma única vez, trai. Ele traiu. Se mata. Você não vale nada. Você não presta. O que você fez é imperdoável. Ele colocou esse sentimento dentro de si e tira a sua vida. Sabe o que mais me impressiona? Satanás, ele sempre vai querer nos acusar. Sempre. Principalmente no nosso passado. Seja com amigos da infância, de antigamente, seja com pessoas, ou seja ele mesmo, sempre vai querer nos acusar. E tem muita gente que acredita nas acusações de Satanás. Judas acreditou. Você não vale nada, cara, se mata. E o mais que me impressiona é o seguinte, é que o próprio Jesus disse que Satanás é pai da mentira. E a gente, sabendo que Satanás é pai da mentira, a gente vai acreditar em Satanás. Ele é pai da mentira. Jesus disse que nunca houve. Jesus, me perdoe. Isaías diz que nunca houve verdade da boca dele. Nunca saiu uma palavra de verdade da boca dele. E tem gente que cisma em acreditar quando ele diz que a gente não presta. Já parou para pensar nisso? Ele é o pai da mentira. O que ele diz é mentira. Não há verdade. Então, nós precisamos estar com nossos ouvidos atentos. Sim. Precisamos ouvir a voz? Sim. Mas precisamos saber se essa voz é de Deus ou não. Precisamos raciocinar, mentalizar essa voz. Senhor, é o Senhor mesmo que está falando? É essa decisão que eu tenho que tomar? É por esse caminho, Senhor, que eu vou seguir? E se Deus confirmar, filho, está aqui, ó. Meu profeta fez isso e aconteceu dessa forma, é assim que eu quero você.
aí sim você vai estar como Samuel, ouvindo a voz de Deus. Como Samuel descobriu que era Deus? Ele foi quantas vezes lá na cama de Eli? 3 vezes. Ô Senhor, você está me chamando? Não, estou chamando não, cara, vai dormir. A 3ª vez ele... Samuel, Deus que está falando com você. Ele tinha um mentor, tinha um tutor, né? Alguém para explicar, para aprender. Então, traduzindo para o nosso tempo aqui hoje, nós temos nossos pastores para nos ensinar essas coisas. Nós temos a palavra de Deus mais completa do que na época de Samuel. Se vocês pararem e ver, só tinha os 5 livros de Moisés, talvez Josué, de repente nem o livro de Juízes tinha sido escrito naquela época. Nós temos a Bíblia completa para saber se é a voz de Deus ou não. Então o segredo está aqui, ó. Quer saber se é a voz de Deus? Está aqui dentro. O decreto, a bênção foi decretada por Deus, está aqui dentro. Não tem como fugir disso aqui. Qualquer coisa que fuja disso aqui, não é Deus. Não é Deus. É Satanás. Aí vai fazer igual Judas, tirar a vida. Que a vida dele não é nem física. Vida espiritual, vai morrer espiritualmente. Vai parar num banco desse aí e ficar encruado aí o resto da vida, até ficar velhinho e Deus levar? Precisamos ouvir a voz de Deus. Estar com nossos ouvidos puros para ouvir a voz de Deus. Precisamos fazer a nossa parte. E eu quero contar aqui um trecho rapidinho do que aconteceu comigo essa semana. Denis está aqui de prova, né, Denis? Bênção de Deus. Eu fui demitido no meu emprego no dia 5 de janeiro. Tinha que cumprir o aviso até o dia 27. Sendo que o aviso mesmo terminava dia 4 de fevereiro. Eu orei, pedi ao Senhor direção. Falei, Senhor, mandaram embora, mas eu já queria sair da empresa, mas não tinha nada em vista. Eu disse, o que eu vou fazer? A gente fica assim, não sem fé, mas eu perguntando a Deus, o que eu vou fazer? Qual o caminho que o Senhor quer que eu siga? Tem um monte de coisa para fazer, mas o que o Senhor quer que eu faça? Como a bispa disse, entreguei na mão de Deus. E na segunda-feira, eu conversando com o Denis, dia 26 de janeiro, ele, pô César, eu falei, não cara, amanhã acaba meu aviso, eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou tranquilo, estou deixando Deus agir. Dia 27, acabou meu aviso, 5 horas eu fui embora, 5h30 da tarde, estava no ônibus, o telefone toca, a funcionária do RH de uma empresa me ligando para marcar uma entrevista para o dia seguinte. Eu, opa, vou lá, 11 horas da manhã, vamos lá. Cheguei lá para fazer a entrevista com o gerente de sistemas internos. Quando o gerente chegou, entrou, eu olhei para a cara dele assim, falei, te conheço em algum lugar, cara. Ele começou a entrevista, foi falando, aí foi falando que trabalhava numa empresa assim. Eu falei, pô, a empresa lá em Botafogo, nome assim, ele é. Pô, eu estive lá, fui te atender já lá, um colega, assim. Ele, pô, é mesmo, cara, eu te conheço. A partir daquele momento, acabou a entrevista. Eu já estava contratado. Para a glória de Deus. Acabou a entrevista na hora. Não, já está contratado já. Não precisa nem fazer prova. Nada não, já está contratado, te conheço. E meu aviso mesmo terminava dia 4 de fevereiro. Dia 5 eu comecei a trabalhar lá. Usei a minha fé. Por que você não pode também acontecer a mesma coisa? Qual a diferença? Não existe diferença. Estou contando só um caso meu. Se cada um que for contar alguma coisa, não existe diferença, irmãos. Estamos todos no mesmo patamar diante de Deus. Só basta a gente usar a nossa fé, estar com os ouvidos atentos à voz de Deus e deixar Deus agir. Não tomar a frente de Deus. Então, nessa noite, nessa manhã, não sei mais. Nem sei mais. Madrugada. Meu Deus. Que possamos estar com nossos ouvidos atentos à voz de Deus. Amém? Gostaria de agradecer a Deus em nome de Jesus.